Olá, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Heloísa e o nosso tema de hoje é arte urbana, grafite. Como vocês sabem, esse assunto é do livro 2. Tá? Nós já estudamos esse assunto, na verdade. Eu venho aqui hoje a título de revisão, tá? Dentre todas as manifestações artísticas dentro do assunto arte urbana, eu escolhi grafite, para a gente se aprofundar mais um pouquinho, e até porque é o tema do nosso trabalhinho de hoje. Tá? Então, como eu já falei, é a título de revisão. É bem curtinho esse vídeo, tá? Essa videoaula. Eu só vou revisar com vocês alguns conceitos que vão ser necessários para que vocês realizem a atividade e também revisem os pontos mais importantes do assunto mesmo, tá bom? O primeiro ponto, na verdade, é o ponto mais importante que eu trago hoje, né? Eu trago esse título aí para que a gente escute algumas coisinhas, já relembre algumas coisinhas, mesmo porque a atividade de hoje é voltada a esse caráter crítico mesmo do grafite, tá? Então eu já venho provocando aí com esse título, né? O grafite é revolucionário. Importante a gente sempre lembrar da origem do grafite, né? Ao que ele esteve associado desde o início. A gente sabe que a data é um pouquinho incerta, a gente sabe que surge na década de 60, mas não sabemos exatamente o ano, até porque há uma briga aí pela origem, né, pela responsabilidade em relação à origem do grafite entre França e Estados Unidos, como eu falei para vocês na sala. Tá? Mas a gente sabe que surge na década de 60. E a gente sabe também que surge inicialmente como a pichação, né? Como uma pichação porque não era uma arte pensada, né, disseminada, e era uma coisa nova. Né? A galera chegou e pintou no muro o que estava sentindo, né, o que estava querendo dizer ao mundo. Então, desde o início, o grafite esteve associado a protestos, tá? Seja na França ou nos Estados Unidos. A Inglaterra ainda entra aí nessa briguinha, tentando dizer que surgiu lá uma década antes ainda o grafite. É como toda aquela história que eu discuti com vocês em sala. Mas eu trago aqui hoje 3 países que manifestaram essa arte de uma forma crítica, de uma forma revolucionária, de uma forma política. Como eu sempre digo a vocês, toda arte é política. Não tem como dissociar a arte da política, da sociedade, porque é o homem quem faz. E o homem está inserido numa sociedade. Né? O próprio ato de viver já é um ato político. Né? Então, na França, a gente sabe que em 1968, jovens, né, revolucionários, inconformados com o governo francês, saíram às ruas pichando, né, pintando os muros da cidade com algumas frases de ordem, com alguns pensamentos, com algumas imagens. Tá? Então, não era um grafite pensado como hoje, né, como arte. Tá? Mas não deixava de ser arte porque era uma manifestação artística. Mais tarde passou a se pensar melhor em relação a isso. Tá? Nos Estados Unidos, eu coloco aqui 1960 e umas reticências, porque a gente não sabe o ano exato, por conta dessa tretinha aí que eu falei para vocês. Tá? Mas a gente sabe que na mesma década de 60, nesses dois bairros, né, Bronx e Brooklyn, bairros predominantemente, né, de negros e latinos, várias manifestações, né, nos muros foram encontradas, né, começaram a surgir, a se disseminar ali naquele bairro. Tá? Então, inconformados, né, com o preconceito, com a pobreza, com o esquecimento
da política, né, do restante da sociedade, negros e latinos começaram ali a pintar, né, a colocar para fora o grito, né, de desespero deles em relação à realidade. Então a gente vê que o grafite está associado a minorias sociais, tá? Desde o seu início, está associado a minorias sociais, está associado realmente à revolução, ao protesto. Né? Se eu protesto contra alguma coisa, é porque eu estou inconformada com aquilo, é porque aquilo não está me fazendo bem, não está me trazendo benefícios. Tá? Então é importante a gente lembrar desse caráter do grafite. E aqui no Brasil, não muito diferente, na década de 70, perdão, jovens universitários, intelectuais e artistas utilizam também dessa arte para protestar, né, contra o governo militar, também conhecido como ditadura militar, aqui no Brasil. Tá? Então, vocês veem aí que nos 3 casos citados, há uma inconformidade com a realidade, tá? Com a realidade. Então, essa arte é usada para dar voz às pessoas. Tá? Então, importantíssimo aí, porque vocês vão usar isso da atividade que vocês vão realizar daqui a pouco, tá bom? Fico já mais um pouquinho. E aqui ao lado vocês estão vendo um exemplo, né, de grafite francês, uma inscrição aí. Aí eu trouxe só um recorte aqui que saiu na revista Veja de São Paulo, que na verdade é um arte que eu também já falei para vocês e que vocês já, creio que viram aqui na cidade de Maceió, essa Mona Lisa pintada. Então, o destaque da matéria diz assim: grafiteiro faz sucesso ao pintar Mona Lisa dançarina nos muros de São Paulo. E a gente sabe que não ficou só lá, né? O território de São Paulo espalhou aí pelo Brasil. Sabemos que não o artista, né, pintou em todos os lugares, mas outros artistas começaram a fazer réplicas, né, dessa obra dele. Na verdade, é um professor de arte de uma escola pública que adaptou a consagrada imagem de Mona Lisa, de autoria de Da Vinci, para fazer uma crítica social. Então, qual foi a crítica dele? Ele criticou as subcelebridades, que ele considera subcelebridades. Tá? Pessoas que ganham visibilidade na mídia só por fazer alguma apresentação e se dizem artistas. Né? Então, foi uma crítica que ele fez, até bem pesada, né, para algumas pessoas, porque mexe principalmente com o cenário musical atual. Então, ele disse que as pessoas interpretam do jeito que querem, né, a imagem, associam a Mona Lisa ao funk, né? Tanto que a gente chama, né, Mona Lisa funkeira, a Mona do funk, né? Várias hashtags a galera subiu nas redes sociais, aí no Twitter, inclusive, bem fácil de achar. E ele disse que as pessoas associam, sim, porque é arte, né, associam ao que querem. Realmente a posição que ela está lembra, né, alguns passos de funk, mas ele fala que o objetivo dele mesmo foi, sim, se referir a uma dança, não exatamente o funk, mas a pessoas que rebolam, né, na TV, que se apresentam de qualquer forma, às vezes, e ganham aí uma imensa visibilidade, né, na mídia, como grandes artistas. Então, foi uma crítica que ele fez. Né? Creio que vocês já devem ter visto, né, essa Mona Lisa aí em algum lugar. Aqui em Maceió tem vários lugares, né, vários muros também. E aí eu trouxe outro exemplo de grafite. Na verdade é um stencil, né? A gente já estudou essa variação da técnica, que é feita a partir de um molde. É muito, muito, muito conhecido esse grafite, tá? Do Banksy, ou do Banksy. Homem a atirar flores. Ou vocês podem achar também com o título de O Atirador de Flores, tá? Gente, imagina que o artista pinta isso aí em território palestino. E é um grito de protesto contra a guerra, né, a favor da paz.
É uma imagem aí que já ficou consagrada quando se fala de luta pela paz, né? De reagir à guerra de uma outra forma. Muito importante, muito interessante. Esse artista é um dos maiores que nós temos no grafite, é um dos maiores nomes do grafite mundial. Tá? E aí chegamos à obra do Cobra. Tá? O Cobra é um artista brasileiro, como nós já vimos. Ele tem grande visibilidade internacional, assim como os Gêmeos, que também são dos artistas brasileiros que atualmente trabalham muito em Nova York, né? Tem várias obras lá. E, na verdade, são esses dois carinhas, na verdade, três, né? Porque os gêmeos são gêmeos, que nós vamos utilizar hoje para fazer o nosso trabalho. Eu trouxe só uma das imagens que vocês vão utilizar, mas o link da outra, dessa e da outra, tá aqui no portal, tá bom? Então, só falando um pouquinho dessa obra, porque quem vai falar mais são vocês, né? Vocês vão explicar, vão fazer uma análise crítica. O Cobra fez esse grande mural, né? Vocês observem aí o tamanho do senhor que está sentado aqui, ó. Então, é gigantesca essa pintura, né? Esse grafite gigantesco. E ele fez com uma forma de protesto mesmo, que vocês vão explicar aí, né? Então, ele traz uma figura emblemática, né? A gente olha, né? Einstein de bicicleta, mas há uma especulação em relação a ele que conta, né? Reza a lenda que Einstein gostava de andar de bicicleta e ele dizia que era nesses passeios que ele tinha suas maiores inspirações, né, para a ciência. E aí o Cobra une o útil ao agradável, traz a imagem de Einstein, né, mundialmente conhecido, associa a bicicleta, ele tem o gosto, e faz uma crítica, né, social. Na verdade, é mais uma imagem para conscientização. Tá? Não vou falar muito, porque quem vai falar são vocês, tá, gente? Então, olhem a descrição aqui no portal, as orientações para atividades. Vocês vão ver essas duas imagens, tá? Esses dois grafites. O Genial é Andar de Bike, que é do Eduardo Cobra, e a outra imagem é Brasil, de Os Gêmeos. Tá? Vocês vão ler, o link já direciona para o site oficial de cada um dos artistas. Lá tem toda a explicação da obra. Né? Ninguém melhor para explicar o que foi pensado a fazer a obra do que eles. Tá? Vocês vão ler, vão pesquisar mais e vão elaborar um pequeno texto dissertativo, argumentativo, comentando sobre as imagens, falando qual foi o objetivo dos artistas ao pintarem, né, esses grafites, ao fazer esses grafites, e vão associar essa ideia que eles tiveram ao tema meio ambiente, porque tem tudo a ver quando vocês forem pesquisar lá. Tem tudo a ver, tanto essa quanto a outra imagem. Certo? Sigam as orientações e até a próxima aula. Beijos. Obrigada pela atenção.